Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento. Vamos estar aqui continuando hoje a nossa série sobre a história da cultura e das etnias. Bom, abordamos aí no nosso último capítulo sobre os Bad Boys do mundo antigo, né? Uma das civilizações mais agressivas que conquistaram sua fama aí, digamos, o seu território, né? Formaram o seu império aí através do banho de sangue, né? Conquistando outros povos aí através do terror e da aniquilação, né? Que viriam a ser aí os conhecidos assírios, né? Um dos guerreiros aí um dos povos mais guerreiros, mais agressivos, né? Mais, digamos, intimidadores aí do mundo antigo, né? Que acabaram aí posteriormente, não é, sendo conquistados aí pelos caldeus, não é? O seu império ele acabou se esfacelando ali na mão dos caldeus, tiveram a sua paga, né? Mas aí foi vamos dizer, um dos episódios mais pitorescos aí do mundo antigo, né? Mas daremos aí continuidade à nossa série para o pessoal que já está acompanhando, né, os capítulos. Entraremos aí em mais uma parte do mundo antigo, né? Em mais uma civilização aí que, bom, muitos conhecem aí, né, pelas suas cores aí, pela sua, digamos, mítica, né? Nós vamos conversar um pouco aqui hoje a respeito aí dos povos do Vale do Indo, né? Nós conversamos há alguns capítulos atrás aí sobre Mohenjo-Daro e sobre ali as primeiras civilizações do Vale do Indo. Porém, agora vamos conversar aí sobre os seus posteriores, não é? Aí povos que se basearam aí numa, vamos dizer assim, em um mito fundador, em uma mística já muito bem definida, diferente dos seus predecessores, eles tinham uma mística muito bem definida, e que vai dar origem aí a um panteão extremamente complexo, tá? Então um povo que ele é muito baseado, digamos, em sua mítica, em sua, vamos dizer assim, seu mito fundador, em suas divindades, em seus mitos, né? Um povo extremamente ligado, digamos, a estas questões mais religiosas, tá? Então eles têm já um padrão, vamos dizer, de vida, vamos dizer assim, ali uma estruturação social, não é uma questão ali de princípios, de valores, todo um escopo social baseado justamente nos princípios advindos desta mística, não é? Que são aí, vamos dizer, os Vedas, não é? E posteriormente os reinos aí que vão, digamos, suceder a eles aí, que são conhecidos como Mahajanapadas, né? Que são reinos aí, digamos, pequenas cidades-estado que são considerados como reinos ali nesse período, não é? Na região do Vale do Indo. Então nós acompanharemos um pouco aí a respeito deles. Espero aí que gostem desse nosso capítulo e desde já deixem um like aí no canal. Bom, adentrando aí a respeito da história dos Vedas, né? Temos de entender aí que por volta do primeiro milênio, né, antes de Cristo, você tem ali o esfacelamento de Mohenjo-Daro e daquelas primeiras civilizações ali que compunham, digamos, o Vale do Indo, não é? Que por questões, digamos, naturais, questões ali da própria, vamos dizer assim, da questão de endemia do próprio local ali, não é? Acabaram tendo períodos de seca, vamos dizer assim, a própria crença em si, os próprios valores eles decaíram naquele local, houve um êxodo da população e posteriormente ali, digamos, o abandono daquela região ali no norte da Índia, né, de Mohenjo-Daro. Porém, em outros locais ali da mesma região, vamos dizer que outras civilizações, outros povos ali se constituíram, digamos, né? Mas nesse caso, vamos nos focar, digamos, no principal destes povos, digamos, né, nesse amontoado ali de nômades que acabam se consolidando ali, digamos, em uma civilização, né? A civilização essa que floresceu ali vamos dizer assim, no centro do Vale do Indo, né? Que seriam aí os ditos Vedas, né? Digamos que esta junção de nômades, né, conhecidos como Vedas ali, que são uma mistura de, digamos, eurasianos ali com os povos asiáticos, né, os povos de etnia asiática. Há uma certa miscigenação entre eles, né, até uma questão de tonalidade de pele, em relação à feição, em relação à genética, né, há uma certa miscigenação ali naquela região, né. Então, esses ditos Vedas, eles vão criar, digamos, pequenos assentamentos nessas regiões ali próximas a, digamos, essas extintas civilizações de Mohenjo-Daro e outras ali, Harappa, não é, ali no local. Eles vão, digamos, criar pequenos assentamentos, né?
E vamos dizer assim que a região que mais detém, digamos, esses aglomerados ali de assentamentos, de pequenos vilarejos, é a região de Punjab, né? Que é na divisa ali com o atual Paquistão. É uma região ali cheia de florestas, uma região, digamos, com ali uma certa endemia de animais, de plantas ali, que ajuda, né, coopera ali para o florescimento de uma civilização, né, para a criação de vilarejos e posteriormente cidades, né, um povo ali que obviamente vive inicialmente da agricultura, que trabalha ali a cerâmica, já tem, digamos, aquele conhecimento, né, ali advindo das primeiras civilizações antecessoras a eles, né, então eles já têm ali a criação civilizacional. Porém, não é como eles já têm toda essa parte de ferramentas, digamos, de utensílios que os ajuda a questão do sobrevivencialismo, automaticamente eles já não têm de tanto se preocupar com essa questão simplesmente de encher a barriga, não é? Então vamos à questão de que eles, a partir disso, já conseguem teorizar ou filosofar além, eles conseguem pensar, eles conseguem raciocinar além de sua simples condição de sobrevivência. Isso quer dizer, já entram na sua camada espiritual, na sua camada humana, na sua camada de conhecimento e de espírito, né? Uma camada à frente da sua simples condição ali carnal, né? Então vamos dizer assim, um desenvolvimento em relação a isso, né? E com os Vedas, no caso, podemos dizer assim que até é um povo um tanto voltado à questão dessas finalidades religiosas, não é? E também aí de comunicação comum, não é? Até porque eles desenvolvem inclusive uma espécie de linguagem, não é? E uma escrita aí que é conhecida no mundo antigo como sânscrito, né? Uma escrita extremamente difícil de ser traduzida, extremamente complexa e que normalmente era combinada a mantras, era combinada ali a cantos, enfim, era uma coisa um pouco, digamos, complexa, né? Então era uma linguagem, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um pouco misturada a tribal, um pouco misturada a algo, digamos, mais trabalhado, enfim, algo um pouco mais estruturado, mas extremamente complexo, né? Então era principalmente voltado a essa questão religiosa, não é? Então esse passo além que os Vedas vão dar vai ser justamente aí em relação à questão religiosa, né? Também com os Vedas que começa a se desenvolver aí o que a gente conhece como a crença hindu, né? Essa crença extremamente complexa. Por que complexo, né? Digamos que justamente por eles não terem essa escrita extremamente complexa, em um tempo, um período ali, digamos, em que é difícil você ter ali uma ligação, digamos, tão próxima, não é? Então é um período ali em que, como você tem vários assentamentos, você tem pequenas vilas e locais diferentes, é muito óbvio que cada local ele vai desenvolver ali uma espécie de crença baseado em um mito fundador, baseado em uma mítica ali, ou que comunguem ali de uma mesma mítica, não é? Então, no caso, o que mais se desenvolve vem a ser uma espécie de panteão, né, de divindades, e obviamente são muitas, né, povo politeísta, e ao mesmo tempo ali uma espécie de unidade também sobre uma persona ali de mais ou menos 4 divindades, né, que viria a ser ali uma espécie de quadrangular ali de divindades, né, que viria a ser, nesse caso, Shiva, né, que eles cultuam, que seria Vishnu, Brahma e, se não me engano, também Krishna, né. Mas no caso de Brahma, ele vem a ser aí o mais, digamos, cultuado, né, dentre os povos hindus, né? No caso, Brahma vem a ser aí o principal desse quadrangular aí de divindades, né? Este grupo de divindades. Porém, obviamente, sabe-se aí que no panteão Veda, né, inclusive que é ancestral aí a outros povos posteriores aí no Vale do Indo, né, se cultuava aí várias coisas, né, justamente por serem assentamentos diferentes, cidades-estado diferentes, locais diferentes, você vai ter, vamos dizer, uma quantidade quase que infinita aí de cultos diferentes e crenças, às vezes até absurdas, coisas desde tribais até civilizacionalmente desenvolvidas, não é? Então você vai ter ali desde, digamos, culto a elementos naturais, no caso, como chuvas, como o próprio sol, como
noite, enfim, você vai ter cultos a elementos naturais, você vai ter cultos a animais, inclusive, não é? Como, por exemplo, ali, culto, no caso, a bovinos, no caso, eles idolatram vacas, bois, enfim, elefantes e outros animais, enfim, né? Eles têm algumas dessas tribos, alguns desses assentamentos, né? Eles cultuam animais, eles cultuam inclusive sensações humanas ou, digamos, reações humanas como medo, por exemplo. Eles cultuam de certa forma divindades ligadas ao medo, ligadas a sensações humanas, a sentimentos humanos, né? E também a questão de malogros também, não é? Quando há algo, digamos, de ruim acontecendo, eles, digamos, remetem a algum tipo de divindade, né? Então é bem complexo, né? Você imaginar, justamente por serem tantas cidades-estado diferentes, né? Bom, e com alguns exemplos, né, como nós dissemos, aí se destacam aí dentre essas divindades Agni, que viria a ser fogo, Kala, né, que seria o próprio tempo em si, Djalspita, que é o próprio céu, Kroni, que no caso para eles viria a ser o mal, Lakshmi, que viria a ser prosperidade, Davanatri, que viria a ser saúde, no caso, para eles existia até uma divindade em relação à saúde, Rudra, que viria a ser a chuva, a tempestade, né? Varuna, que viria a ser o mar, Visvakarma, né, que viria a ser a união, e talvez aí Kali, né, que é praticamente a divindade mais temida, né, desde o início aí dos Vedas, né, assim como até em relação a ser, digamos, aí associada, né, à morte, a coisas, digamos, de mau presságio, né. E no caso Ganesha, né, que para eles aí é sabedoria, né? Ganesha no caso é a divindade da sabedoria, né. E cabe lembrar aí, não é, que, digamos, grande parte do panteão hindu, né, ele inclusive é baseado em formas humanas, né, o que é algo interessante, assim como os minoicos, né, no mesmo período já começavam a associar divindades a formas humanas, os hindus também começavam a associar, digamos, divindades a formas humanas, antropomórficas, enfim, não é? No caso, com exceção de algumas divindades, como Ganesha, né, que possui ali, no caso, é uma espécie de antropomorfismo, né, que tem uma feição de elefante ali e um corpo humano, né. Então é um pouco ali, digamos, misturado, né, pra vocês verem a complexidade, né. Então você tinha ali pequenos vilarejos que, digamos, cultuavam a yoga, que cultuavam mantras e outras coisas relacionadas ali a sensações humanas, quanto outros vilarejos e outros locais que cultuavam, digamos, animais, cultuavam o tempo, enfim, outras coisas que acabam se associando ali a divindades, né? Então é um panteão um pouco aí complexo, né, em relação a isso. Bom, e através dessa crença aí, assim como da língua sânscrita, né, estes escritos aí, vamos dizer que surgem alguns épicos, até, né, algumas, vamos dizer assim, ali escritos épicos, não é, histórias ali, digamos, epopeias, né, que vem a ser aí a personificação da própria mitologia, não somente védica, né, como ali digamos, da própria civilização hindu, né, do decorrer aí dos séculos, né, que vamos abordar aqui principalmente sobre dois, né. O primeiro deles aí que vem a ser o Mahabharata, né. Mahabharata talvez aí nada mais é do que a fusão, no caso de ciclos, que no caso, para os hindus, diferentemente de outras civilizações, eles acreditam em uma espécie de ciclos. É diferente, digamos, da crença, por exemplo, minoica, não é? Que é baseado muito em relação ali a questões de elementos, no caso dos egípcios, que é muito ligado a animais, ou no caso aí dos sumérios, que é ligado a astros, né? Para os hindus, no caso, é ligado justamente a ciclos, então é um pouco diferente, né? No caso, seriam ciclos de vida baseados em uma espécie de karma, tá? E eles chamam isso, digamos, de trivarga, né? Que seriam metas de vida humana, né? Que viria a ser o kama, que é o desfrute sensorial, no caso ali, que é a parte carnal, vamos dizer, não é? Que vem a ser aí
você se relacionar, você se alimentar, você beber, você, enfim, ter sensações humanas. Esse é o Kama, né? O Artha, que vem a ser o desenvolvimento econômico, isso quer dizer por que você está aqui, digamos, o seu objetivo em relação a conquistas, o seu objetivo em relação à própria vida em si. E o Dharma, né, que vem a ser a religião, né, os códigos e rituais, aquilo que você tem de fazer em relação às divindades, em relação ali à sua, vamos dizer assim, ao seu karma de vida, digamos, o que você tem de fazer aqui em relação, digamos, à sua questão de espiritualidade, vamos dizer assim. Então, para eles têm esse pensamento em relação ao Dharma, né? E no caso, vamos dizer assim, esta epopeia, digamos, sagrada, né, deles, o Mahabharata, né, ele também trata aí de uma espécie de libertação deste dito karma, né, que através de algo chamado moksha, né, ou em outras palavras ali um conhecimento sobre a persona individual em sua espiritualidade. Então, vamos dizer que ao mesmo tempo em que eles têm todo um regramento complexo a respeito da questão espiritual, da questão de karma, da questão de vida, eles também têm, vamos dizer assim, um individualismo, né, em relação de que o indivíduo ele tem de justamente reconhecer, procurar a sua persona, procurar ali a sua obrigação em vida, vamos dizer assim, né, que é relacionada à sua questão espiritual, né, mais ou menos o que vem a ser aí esse dito moksha, né. No caso deste épico, né, se destacam em algumas histórias, vamos dizer assim, que levam a provérbios ali, que está ali, digamos, incluso a questão de relacionamento com outras pessoas, incluso questões sobre a sua busca por espiritualidade, né? E também a parte de compromissos religiosos, né? No caso, um regramento religioso, que vem a ser aí o Bhagavad Gita, né, que é talvez aí uma das histórias mais conhecidas, inclusive, né, hindus, o Bhagavad Gita. Nala e Damayanti, que vem a ser uma história de amor, inclusive, né, entre um casal ali, no caso, em relação à união de um casal, né. O Krishnavatara, que vem a ser a história de Krishna, né, que é uma das divindades egípcias, né. Perdão, hindus, né, no caso, Krishnavatara. Você tem o Ramayana, né, que nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Ramayana também, né? E Vishnu Sahasranama, né? Vishnu Sahasranama, que vem a ser aí uma espécie de prece religiosa, né? Enfim, ali é a parte de cânticos, a parte, digamos, mais voltado ali a, vamos dizer assim, a própria ritualística, né? O Vishnu Sahasranama, né? Agora, no caso, os outros, né, têm outras finalidades, como Ramayana, como Krishnavatara, como Nala e Damayanti e Bhagavad Gita. Cada um deles tem uma finalidade diferente. No caso do Ramayana, né, o Ramayana ele é um épico sânscrito aí, né, que vem a significar, digamos, aí, através de mais de 24 mil versos, o que é, digamos, uma epopeia gigantesca, né? No caso, a história de um príncipe chamado Rama, né? Por isso Ramayana, né? O qual sua esposa Sita ela é sequestrada ali por um ser mau ali conhecido como Rakshasa, né? Que seria o rei aí de Lanka Ravana. Diz ali a própria história em si, né? Este épico, né? Ele tem uma influência, digamos, enorme ali com o mito fundador, não é? Em relação aí aos ditos Mahajanapadas, né? No caso, estes reinos, né? Ele tem uma influência muito grande com o mito fundador em relação a justamente embasar grande parte dos costumes Vedas e hindus posteriormente, né? Uma vez que a jornada do principal personagem, no caso o Rama, né? O qual é adorado inclusive como uma divindade, esse personagem, né? Ele diz respeito ao próprio Dharma, não é? Ou o karma ali da vida terrena, que é a luta que ele tem que ter, o dever que ele tem de ter ali de enfrentar, no caso, o rei de Lanka Ravana, né? Então você tem ali, vamos dizer assim, uma espécie de jornada do herói, vamos dizer assim. Você tem ali o karma dele, o dever dele
em relação a salvar Sita, em relação a se sacrificar, em relação às divindades, a ter sido escolhido como aquele que vai, digamos, enfrentar o rei de Lanka-Ravana. Então vamos dizer assim, ele tem um fundo religioso, um fundo, digamos, ali de vamos dizer assim, um fundo de regramento, vamos dizer assim, a respeito da questão do Dharma, né? Do karma de vida. Então isso tem uma profunda ligação em relação à questão religiosa, tá? Para os hindus, né? No caso aí os Vedas. Bom, e nesse caso, né, o épico trata aí mais detalhadamente, como nós dissemos aí, de uma epopeia na qual o primogênito de reis, né, no caso o Rama, ele é a reencarnação de uma divindade e deve combater e derrotar o mal, sendo este o que causa desequilíbrio e desagrada as divindades. Então, está totalmente ligado, né, a essa questão, digamos, de crença, essa questão de uma espécie de equilíbrio, né, em relação ao Dharma. Isso é, vamos dizer assim, essencial de se entender, né, em relação a, vamos dizer assim, a religião, a crença, digamos, hindu, que é bem complexa em relação a isso, né? Então, mesmo que eles tenham, vamos dizer, um panteão extremamente complexo de divindades, eles têm uma espécie de regramentos até um pouco definidos, né, em relação a como agir em relação à sociedade, em relação a, digamos, ter uma estruturação, né? E, obviamente, também, não é, em relação a essa questão do universo mítico, né, há de se lembrar aí também que surge a questão justamente voltada ao Dharma, que é aquela questão relacionada a castas, tá? Então, quando as pessoas pensam que é algo extremamente atual, não. A questão de castas, ela é justamente interligada a algo ali, digamos, politeísta desse período, tá? Então, tem a ver com essa complexidade em relação ao Dharma, tá? Que eles pensam ser essa questão de karma de vida. Então você está ligado àquele karma ali pela sua eternidade, uma espécie de dever. Se você nasceu sob uma certa condição, você tem o dever de viver sobre aquela condição, digamos. É uma coisa um pouco complexa, né, a respeito. Bom, mais desta civilização, né, dos Vedas, vamos dizer assim, esse período aí de pequenos aglomerados de vilarejos, né, Vedas, vai acabar aí, obviamente voltados aí à questão de universo mítico, né, vão derivar aí vários pequenos reinos hindus, né. Agora vamos chegar aí na questão dos Mahajanapadas, né, que são alguns desses vilarejos que acabam vingando, se desenvolvendo, não é, tanto ali na parte civilizacional, organizacional, e começam a criar aí pequenos reinos, né, que seriam aí baseados nessa mítica, não é. Cada um destes pequenos reinos, né, ele possuía uma forma de administração e condução social baseada em diferentes interpretações de conceitos relacionados ao Dharma. Eis aí a questão. Então, cada vilarejo ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma compreensão diferente a respeito dessa questão de karma de vida. Então, justamente em relação a isso, você vai ter reinos baseados na questão de castas, reinos ali baseados em outras questões relacionadas a divindades, alguns reinos inclusive ligados a questões bélicas, até podemos fazer um paralelo aí com alguns, vamos dizer, algumas civilizações ali antigas também do Ocidente, do mundo antigo, que também, digamos, cultuavam essa questão da guerra, de ter uma doutrina militar. Isso também existia ali entre os Mahajanapadas, no caso hindus, né? Aí destaca-se, né, até nesse período, né, os reinos de Kasi, que a gente pode chamar aí Kosala, né, que viria a ser um reino tido ali como grande potência, inclusive em relação ao conhecimento, Anga, Magadha, né, Magadha aí, que seria o reino de grande poder bélico, né, qual costumava inclusive invadir e pilhar reinos vizinhos, praticavam pirataria inclusive, né, tendo várias dinastias, não é, entre elas Brihadrata, Pradyota, Sisunaga, né, que inclusive Sisunaga posteriormente vai inclusive enfrentar aí um grande imperador aí do mundo antigo, né, vai enfrentá-lo frente a frente, né, Sisunaga e Pradyota são bem conhecidos aí no mundo antigo, né, Vadi, Mala, Shedi, Vatsa, Kuru, Panchala, aí são outros reinos, né, Matsya, Surasena,
Ásaka, e o mais talvez importante deles, né, o que mais se destacou, né, entre estes reinos aí, que viria a ser Gandhara, né, que talvez aí o mais antigo destes reinos, né, talvez digamos o assentamento Veda mais antigo e o que primeiro se destacou, digamos, como um reino, né, conhecidos aí pelo poder de influência, né, e serem também um reino aí opulento em relação a, digamos, desenvolvimento, em relação à arquitetura, em relação a utensílios, a parte social, a opulência na parte de pedras preciosas, de vestimenta, entre outras coisas. Era um povo muito mais desenvolvido nessa questão do que os outros Mahajanapadas, né? No caso Gandhara. E também o Cambodia, né? O Camboja, como queiram chamar, que posteriormente também vai virar um reino, né? Até hoje existe essa nação, né? Então o Cambodia também é extremamente antigo, né? Até em relação a isso, né, é um tanto aí quanto complicado, né, classificar a conduta social dos habitantes hindus, né, o que vamos falar agora a respeito. Bom, em relação aí a essa classificação, não é, sobre a questão social dos habitantes hindus, né, é aí que a gente chega nessa questão, né. No período dos Mahajanapadas, né, uma vez em que cada reino ele possuía uma espécie de adoração diferente em relação às suas divindades, interpretações de escritos sânscritos antigos, essa organização obviamente ela mudava, né? Você tinha aí situações diferentes, né? Enquanto alguns reinos ali eles prestavam culto a animais, né, elementos naturais, enfim, outros ali alguns outros reinos aí Mahajanapadas adoravam as principais divindades do panteão, né, como Brahma e Krishna, faziam oferendas, entre outras coisas, não é? Tinham essa questão de castas. Alguns outros reinos aderiram ao budismo, inclusive, né, ali naquele período já era algo recente, né, uma vez em que, obviamente, para quem pesquisar, até procurar a respeito, o budismo ele segue os mesmos preceitos de Dharma, tá? Apenas transferindo a figura messiânica, no caso, em vez de Brahma ou Krishna, no caso a adoração é a Buda, né? No caso essa figura de Buda. Mas o Dharma ele está presente também em relação ao budismo. Então, no caso que obviamente até Buda nesse caso, você tem ali os lamas, né, que são ali, a gente vai entrar posteriormente a respeito desse assunto, mas os lamas eles são espécies de reencarnações, entre aspas, aí de Buda, né? Então você tem também o conceito de Dharma dentro aí do budismo. Então ele também surge dentro vamos dizer, desta salada aí complexa de crenças, não é, que vem a formar aí a mitologia hindu, né? E até mesmo ali reinos, né, que praticavam, aí chega numa situação mais bizarra, né, alguns reinos que praticavam cultos a divindades caóticas e obscuras ali como Kali, nesse caso, né, os quais praticavam morticínios em sacrifícios humanos, coisa que, em relação a isso, perdurou por séculos e séculos e séculos, tá? No caso sacrifício aí no caso sacrifícios humanos, né, algo extremamente bizarro, né? Aí para qualquer questão civilizacional humana, né, o mínimo possível de humano. Então aí é um ledo engano já as pessoas pensarem que em relação à crença, em relação a, digamos, mítica, os hindus eles têm algo, digamos, são simples 100% pacífico e 100%, vamos dizer assim, pacifistas, ou enfim, digamos, ali... vamos dizer assim, calmos, né? Enfim, vamos dizer assim, somente defensivos. Não, eles eram povos ali que eles tinham também práticas ritualísticas aí extremamente bizarras, né? Extremamente fora do comum, que poderia até fazer frente ali à própria dinastia Cheng, não tanto em relação ao morticínio, mas digamos a sua ritualística também não ficava por baixo em relação a estas situações aí, digamos, macabras, né? Bom, tampouco aí é simples classificar uma espécie de ordenamento social, né, em relação a estes Mahajanapadas, né? Isso porque alguns povos eles eram voltados à questão bélica, né? Sendo assim, algumas sociedades ali se embasavam neste conceito, né?
assim como povos os quais ali praticavam a abstinência, a negação a prazeres humanos, ou neste caso materiais, entre outros, né? Povos ali que aderiram à questão de yoga, aquela questão ali de meditação, não é? Como faquires e outros, né? Porém, destaca-se desde o início, como nós já dissemos, né, alguns destes reinos, o modelo de castas baseado no conceito de Dharma, o que irá, obviamente, influenciar estes povos aí posteriormente. Então, você pode ver que há uma complexidade em relação a questões sociais. Inclusive, aí na própria... Isso vai se refletir, obviamente, em outras questões, né? É também errôneo aí afirmar, né, que os hindus eles foram, de alguma forma, uma civilização, como nós já dissemos, pacifista, né? É certo afirmar aí que possuíam uma arte muito bem difundida, obviamente, né, visto que essa complexidade mítica, né, ela acaba se expressando ali através de vestimentas coloridas. Você tem, quando você olha para as mulheres hindus, para vamos dizer assim, as pessoas hindus, né, você tem ali uma vestimenta muito colorida, muito adornada, extremamente trabalhada, não é algo que, digamos, é justamente uma expressão da questão da sua própria crença. Então tem uma lógica aquilo ali, e ao mesmo tempo ela reflete, digamos, uma beleza, né, podemos dizer, né, essa complexidade, através dessa complexidade mítica ali, né. Assim como também em relação à arquitetura, não é, que é extremamente rica em detalhes, como também através aí de seus utensílios e ferramentas. Neste período você começa a ver ali a construção de templos, de locais ali de adoração de divindades, desses Mahajanapadas, os quais já possuem ali um trabalho em arquitetura muito bem definido, com, digamos, espécies ali de esculturas, carrancas e outras, vamos dizer assim, variedades, né, outros estilos ali presentes nestes complexos, né, nestes templos. Então você tem ali já um desenvolvimento, né, através desse período dos Mahajanapadas em relação à arte, né, à cultura. Isso obviamente também, vamos dizer assim, refletido ali através de sua própria escrita, né, através aí de estar passando estas informações aí para, no caso, gerações aí posteriores, né. Também em relação ali também é fato, né, de que muitos Mahajanapadas hindus eles promoveram campanhas de conquista de outras regiões, né? Então cai aquela mítica, como nós já dissemos, de povos defensivos. Não, eles eram povos que promoviam campanhas, que lutavam ali contra tribos ali da região onde hoje se situa o Paquistão, onde se situa hoje o Cambodia, o Camboja, outras ilhas, a região ali da Indochina, como a gente chama, não é? Ali é uma região a qual os hindus sempre promoveram campanhas ali, de conquista, de guerra, enfim, inclusive a outros Mahajanapadas, né? Eles eram extremamente bélicos neste sentido, né? Bom, tendo também uma certa facilidade, inclusive na forja de metais, né? Eles foram capazes de trabalhar de forma exímia, inclusive, né? O desenvolvimento de punhais, eles eram mestres, inclusive, na fabricação de punhais, de facões, inclusive, né? Facas de estocagem, tá? Algo bem complexo, e lanças também, né? Então eles eram excelentes lanceiros. E cabe se lembrar também que eles aprenderam a domesticar elefantes, né? Uma coisa que outras civilizações não conseguiam nesse mesmo período. Estes Mahajanapadas eles conseguiram domesticar elefantes, né? Os utilizando inclusive como uma espécie de veículo de combate, né? O que hoje pode ser aí comparado aos atuais tanques de guerra. Então imagine, num período aí em que, digamos, não se existiam veículos de combate, não se existia ainda um desenvolvimento muito grande em relação à própria cavalaria em si, não é uma organização militarista ali muito bem organizada. Eles já tinham domesticado elefantes e já os utilizavam em batalhas, então eles estavam um passo à frente em relação a isso, né? Mas em relação à sua complexidade, não é? Os Mahajanapadas ali, obviamente, eles duraram por certo período, né? Porém ali alguns destes Mahajanapadas, né? Eles vão acabar ali digamos, se unindo, né? Inclusive ali a própria Gandhara, não é, entre outros
reinos maiores ali, outros Mahajanapadas maiores, acabarão englobando ali os outros, esses outros pequenos reinos e criando ali uma espécie de era clássica, né? Vamos dizer assim, uma era de ouro, digamos, no mundo antigo ali em relação ao desenvolvimento cultural ali, no caso voltado a essa mítica hindu, né? Então vão ser aí os Mahajanapadas que vão, digamos, difundir esta questão religiosa, esta questão de crença, digamos, de belicismo, inclusive, e de organização social. Então, basicamente, você tem ali as pilastras, né, do que vem a ser aí a própria religião, a própria crença hindu, a própria forma de, digamos, comportamento, né, dos hindus, né? Então está tudo ali dentro destes épicos, né? Como nós dissemos aí, não é? O Mahabharata e o Ramayana, né? No caso Bhagavad Gita, Nalai Damayanti, o Krishnavatara, né? Inclusive o Vishnu Sahasranama, né? Que no caso justamente todos juntos ali formam, digamos, a questão de certa forma religiosa, mítica, né? Então é algo que, vamos dizer assim, os Mahajanapadas, eles são ali as pedras de alicerce, vamos dizer assim, os alicerces do que vai vir a ser aí a própria organização social, a própria civilização hindu em si, né? Então, em relação à questão, digamos, mítica, né, vai, digamos, se consolidar aí em relação a esta, vamos dizer assim, esta organização, né? E, obviamente, fiéis a seus costumes e tradições, né, os Mahajanapadas, eles perduraram aí por séculos, influenciando aí desde a filosofia oriental, né, através de seus monges e sacerdotes, inclusive faquires, né, e inclusive até mesmo nas artes e na criação de técnicas de desenvolvimento corporal e disciplina mental, uma coisa até pro período bem envolvido, né? Algo que pro período ali era um pouco, até se existia em outras civilizações, porém não tão, digamos, complexo ou tão profundo quanto ali no caso dos hindus nesse período, né? Que viria a ser aí a yoga, né? Algo que é, digamos, voltado, tem uma questão até mesmo terápica, algo ali voltado à questão espiritual, e no caso as artes marciais, não é? Que inclusive surgem na Índia, né? As artes marciais, elas surgem na Índia com um monge budista chamado Bodhidharma, né? Que foi o primeiro indivíduo aí a trabalhar justamente essa questão do ordenamento corporal e espiritual através de técnicas ali, no caso de movimento corporal, de uso de força, de ordenamento da força, que é utilizado primeiro para a questão, digamos, corporal, para a questão de saúde, para a questão, digamos, de regramento de espírito, no caso raciocínio, e no caso também o ordenamento físico, né? Que combina saúde, combina conhecimento, combina espírito, então é uma combinação dos três. A finalidade das artes marciais inicialmente era esta. Obviamente que depois vai se consolidar, vai ser utilizado para questões de combate, né? Mas nesse primeiro período, a iniciativa de Bodhidharma, nesse caso, viria a ser mais essa questão de, vamos dizer, ordenamento, né? Então você tem essa combinação, né? Algo que vai ser difundido aí, tanto essa questão de filosofia, questão espiritual, questão de conhecimento filosófica, digamos, daquela mítica naquela região ali. Algo que não vai somente influenciar ali os próprios hindus em si, não é? Como também, inclusive, outros reinos posteriores, outros impérios e outras civilizações ao seu entorno, né? Então, posteriores a eles aí vão ser influenciados de certa forma também pelos hindus, né? Algo bem interessante, né? Bom, mas espero aí que vocês tenham gostado, né? A respeito aqui dos Mahajanapadas, né? Através aí destes reinos, né? Surgimento aí no caso todo este escopo hindu, né? Obviamente que posteriormente falaremos mais a respeito, né, sobre este período clássico aí dos hindus, mas obviamente para o nosso próximo capítulo aqui da nossa série, né,
estaremos retornando aí ao Egito, né? Estaremos retornando ali àquela região do Sinai para continuarmos a falar ali a respeito dos hebreus, não é? Vamos chegar ali a, digamos, ao período ali de Moisés, não é? Vamos chegar ali ao período bíblico ali mesmo da libertação dos hebreus e vamos entrar aí, vamos dizer assim, mergulhar profundamente em relação aí à história hebraica, né? Ao reino hebraico, né? Vamos entrar aí no período do reino hebraico mesmo, né? Os grandes reis hebreus como Davi, como no caso Salomão, né? Vamos falar ali sobre justamente os hebreus como civilização, digamos, totalmente formada, né? Após aquela libertação ali do jugo dos egípcios, né? Então vamos abordar justamente a respeito disso, né? Então espero que tenham gostado, pessoal, aí deixa um like no canal e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desejar muito obrigado e um grande abraço.